Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Alcance Mais. E antes da gente começar, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, fala aos nossos corações, traz ao nosso coração um entendimento prático, Pai, de tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, Pai. Nos dá clareza do que o Senhor tem para nós e, acima de tudo, de onde nós devemos chegar. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E o título dessa ministração justamente é Crescendo em Relacionamento. Hoje eu quero trazer para vocês esse tema, o qual eu particularmente gosto muito de falar, o qual desde muito jovem eu fui incentivado a pensar e refletir sobre ele, né? Eu sou de uma família que nós viemos de São Paulo e eu vim para Curitiba muito cedo, eu vim 7 anos, foi em 1988, nós viemos para cá. E nós, a partir desse momento, nós chegamos no local onde realmente nós não tínhamos, né, amigos, né, os familiares todos ficaram, né, em São Paulo, enfim. Nós viemos para cá, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E desde esse tempo, então nós somos encorajados, né, a iniciar e manter novos relacionamentos. E então é um tema que me agrada muito, né? Me agrada muito falar. Mas nós vamos observar na Bíblia, né, inúmeros versículos que falam também da vontade de Deus em se relacionar conosco. Nós temos uma infinidade de versículos que comprovam a vontade do Senhor em manter um relacionamento conosco. Nós pegamos, por exemplo, em Gênesis, né, onde Deus, após a criação, ele vinha até o jardim, passear pelo jardim, né, e se relacionar com Adão. Então veja a importância e o desejo do Senhor em estar se relacionando, né? E nós sabemos que na nossa vida pessoal, algumas pessoas, elas têm um desejo maior em manter um relacionamento, né, com outras pessoas, ou não, né? E aí depois nós vamos tratar disso, é um perfil comportamental, né? É algo de cada um. Agora, a verdade, queridos, é que em um momento ou outro a gente vai ter que se relacionar, né? Em um momento ou outro nós vamos ter que exercer esse relacionamento ou desenvolver, né, esse relacionamento. Na nossa vida cristã, por exemplo, né? Nós não conseguimos progredir na nossa vida cristã sem se relacionar com as pessoas, né? E principalmente sem se relacionar com o Senhor. Mas vamos falar um pouquinho do que é o relacionamento, né? Vamos lá para o dicionário de Oxford. Ele dá 2 definições a respeito da palavra relacionamento, né? A primeira delas, um tanto quanto óbvia, ele diz aqui, ato ou efeito de relacionar-se. Mas a segunda é que chama um pouquinho mais atenção. Ela é dividida em 2 partes e ela diz assim, capacidade de manter relacionamentos. Então veja, manter relacionamentos. Não fala-se aqui de iniciar relacionamentos, fala-se de manter. E depois da vírgula fala de conviver bem com os seus semelhantes. Também, da mesma forma. Não fala de conviver com os seus semelhantes, fala de conviver bem. Então, manter relacionamentos e conviver bem com os seus semelhantes. E aí agora nós vamos falar sobre alguns pontos, né, que nos ajudam, né, nos balizam aí para que a gente consiga realmente manter relacionamento e conviver bem. O primeiro ponto que eu trago aqui para vocês nessa noite é buscar pessoas que caminhem na mesma direção, tá? Então lá em Amós, capítulo 3, verso 3, a palavra diz assim, será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Né? Como que a gente pode caminhar com uma pessoa se a gente não estiver de acordo com ela? E como que a gente consegue viver de acordo com a pessoa? Dentre muitas coisas que nós vamos falar aqui, uma delas é justamente ter o mesmo foco, ter o mesmo objetivo, né? Caminhar na mesma direção. Então nós pegamos, por exemplo, as nossas crianças, né, na escola. As crianças, ela têm uma afinidade com aquelas pessoas, com aquelas crianças da sala dela, né? Ela tem um maior nível de relacionamento com as crianças, né? Os amiguinhos ali da sala, né? E aí depois ela tem o seu grau de amizade também com os amigos que moram perto, né? Aí você pega, por exemplo, os adolescentes já indo para uma faculdade, os nossos jovens, né? Mesma coisa, aquelas pessoas que realmente estão ali estudando na mesma sala ou que estudam na mesma faculdade, né?
E aí depois você pega no nível mais profissional, aquelas pessoas que já trabalham junto, e a gente percebe que quanto mais coisas em comum nós temos com o outro, mais próximo é o nosso relacionamento, né? Então a gente começa a entender aqui que quanto mais coisas em comum, mais próximo, o nível de relacionamento ele é mais intenso, né? Mais profundo. Mas o fato é que se a gente for ser seletivo, né, nessa busca, a gente acaba deixando de lado um pouco da nossa missão como cristãos, né? Onde a gente tem que ir pregar o evangelho, fazer discípulos. Então a gente também não pode pegar esse ponto e levar ao pé da letra, né? E aplicar na nossa vida cristã uma vida de influenciar outras pessoas para que elas consigam vir até os caminhos do Senhor, né? Então, se eu tenho para mim que a minha vida cristã é boa para mim, eu tenho que influenciar outras pessoas para que elas também sigam esse caminho, né? E aí cabe aqui um adendo para que realmente a gente aplique essa questão de influenciadores do reino, né? E consiga trazer pessoas para que a gente consiga se relacionar com ela no âmbito mais espiritual, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês: não julgar, né? O julgamento ele é um veneno para os nossos relacionamentos, porque muitas vezes ele nos mostra algo que não é verdade, né? É algo construído com base no nosso coração, nas nossas experiências, mas não é aquilo que de fato acontece. A palavra diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É uma instrução clara, nós não devemos julgar. E eu costumo dizer que o julgamento, ele é uma percepção pessoal precipitada, né? Eu costumo dizer isso, e por que isso? É uma percepção, né? Então, por exemplo, quando alguém chega para você e te fala alguma coisa, né? Poxa, olha, estou passando por essa dificuldade, e comenta e compartilha algo com você. Muitas vezes na nossa cabeça a gente já começa a criar um julgamento daquilo. Por isso que eu digo que é uma percepção. É algo construído muito superficial, com base no sentimento do momento, né? Precipitada, porque a gente nem ouviu o que a pessoa está dizendo, a gente já está julgando ela, né? E pessoal, porque é alguma coisa tua. Você não sabe o que de fato aquela pessoa vai te trazer, né? Então a gente deve realmente dar um espaço. E esse é um tema que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Dar um espaço para as pessoas, né? Para que elas realmente falem aquilo. Outra coisa, por exemplo, de repente você vê uma pessoa comprou, adquiriu um bem, né? E na tua cabeça você já começa a pensar: poxa, será que ela tinha condição? Talvez não fosse o caso. Gente, a gente às vezes não conhece a história da pessoa, a gente não sabe o momento que ela está vivendo. Muitas vezes é algo que a gente está construindo dentro do nosso coração que vai dificultar o nosso relacionamento com essa pessoa, porque a gente já começa a construir alguns fatos, né, não verídicos dentro da nossa mente, do nosso coração. E muitas vezes o nosso coração endurece, né, com aquela pessoa. Você olha, por exemplo, uma pessoa que ela tem um jeito mais fechado, né, de se comunicar ou de se relacionar com as pessoas. E aí você fala: poxa, já começa a criar alguns fatos dentro da sua mente. Aquela pessoa ela é arrogante, aquela pessoa ela é prepotente. Olha o jeito que ela anda, olha como ela se veste, olha o que ela fala. Mas vem cá, você conhece de fato aquela pessoa? Você já deu uma oportunidade para ela conversar contigo a respeito de algum assunto qualquer para que você desconstrua? Ou ela de fato fez algo, né, que te levou a pensar nisso, né? Então o julgamento ele é muito perigoso. O julgamento ele é muito perigoso na nossa vida cristã, porque muitas vezes ele nos afasta das pessoas, quando na verdade pessoas que nós deveríamos ajudar, pessoas que nós deveríamos aconselhar, pessoas que muitas vezes estão precisando de uma direção, nós acabamos julgando, fechando o nosso coração para aquilo e deixando muitas vezes, jogando aquela sujeirinha embaixo do tapete, deixando para lá, né? Quando na verdade nós devemos sim olhar para essa pessoa e ter um tempo com ela. E já entrando, antes da gente pular aqui o julgamento, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência muito legal, né? Em 2003, eu entrei numa empresa, era uma empresa na época de pequeno porte, ela foi crescendo, graças a Deus, e todos os funcionários daquela época foram crescendo junto, né, nessa organização. E eu entrei em 2003 e por volta ali de 2009, eu já estava num cargo de supervisão de um setor, era um setor da área de relacionamento ao cliente.
E nós já estávamos fazendo um processo preparatório para uma gerência, né? Eu e mais alguns pares lá, nós iríamos nos tornar gerentes de áreas dentro da organização. E a empresa fez um negócio fantástico. Ela contratou uma psicóloga, né, uma coaching lá na época, e começou a dar um treinamento gerencial para a gente. Um processo muito difícil, né? É muito difícil você deixar de fazer algumas coisas que você fazia, né, em prol de um objetivo. Mas aí você entende que um crescimento é a dor do crescimento, né? E nesse processo nós começamos a ter então esse coaching. Uma das primeiras coisas que a psicóloga falou conosco, ela, olha, primeira coisa aqui, vocês têm que tirar o julgamento de vocês. Porque agora vocês já não estão mais no nível de ter grupinhos de relacionamento. Você tem uma gestão de um time, né? Tem um time que está embaixo de você. Então, à medida que você começar a julgar as pessoas, você vai excluir elas do seu time. E aí, como é que você vai fazer a gestão em cima disso, né? Então, você tem que agregar. E aí, foi fantástico, porque nesse processo, a empresa adotou um programa lá que nos dava a condição de fazer um mapeamento do perfil de cada um, perfil comportamental. E aí é muito interessante trabalhar com esse perfil comportamental, porque a gente acaba realmente tirando do nosso coração esse julgamento. Você começa a conhecer melhor as pessoas. Então, a gente sabia quantas pessoas tinham perfil Y, quantas pessoas tinham perfil X, e aí o nosso trabalho como gestor era falar a mesma coisa de forma com que todos entendessem. Dá trabalho? Claro que dá. Não era mais fácil ser gestor na época, né, alguns anos atrás, e que o patrão ia lá e falava, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, né, era descartado do time. Não, a gente olha hoje por uma visão onde as pessoas têm perfil e padrões de comportamento diferentes. E aí o gestor ele tem que saber lidar com esses padrões, né? Porque aí sim você consegue extrair o melhor daquela pessoa, né? Eu não acredito que as pessoas sejam descartáveis no âmbito corporativo, né? Assim como não são na vida cristã, né? E a gente tem que procurar entender e extrair delas o melhor delas, de uma forma que ela consiga entender o que você quer dela, né? Com clareza. E como que a gente consegue isso? Conhecendo o perfil. Então nós fizemos todo esse processo, começamos a utilizar essas ferramentas, né? E foi um sucesso, assim, foi um aprendizado para mim muito grande, né? Eu consegui aprender a lidar com pessoas com perfil completamente diferente e falar a mesma coisa, mas de formas que elas entendam, né? Então, para mim, assim, foi uma experiência muito legal. Terceiro ponto que eu quero falar para vocês, e não menos importante, a gente precisa ser bom ouvinte, tá? O que é o bom ouvinte? Gente, como é que você faz para não julgar a pessoa? Você senta com ela, conversa, conheça a história dela. Procura entender ao fundo aquilo que ela está querendo te dizer. Procura entender ao fundo como que é aquela pessoa, como que é o caráter dela, como que ela age com a sua família, como que ela age com os seus amigos, né? Dentro da igreja, como que ela age com o seu líder, né? Como que ela se comporta. Então nós temos que ser bons ouvintes. Bom ouvinte, tem muita gente que tem dificuldade com isso, porque acha que a pessoa ser um bom ouvinte, ela tem que ser uma pessoa que aceita tudo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas têm que ter tempo de qualidade, né? Eu falo por mim, não existe nada melhor do que a pessoa, quando chega para conversar com você, ela pega, ela senta, ela deixa o telefone dela de lado, ela olha para você e fica olhando nos seus olhos enquanto ela está conversando contigo. Gente, é fantástico. A pessoa, no comportamento dela, está dizendo para você, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Ela não diz isso, mas o comportamento dela fala isso, né? Então ela te dá atenção. E não quer dizer que ela está aceitando tudo. Quer dizer, eu quero conhecer, eu quero te ouvir, eu quero saber da sua história, eu quero saber a sua dificuldade, eu quero saber o que você está trazendo aqui para mim. E aí você fala, né? E você abre o coração. E aí você, escutando a pessoa trazendo todas as informações para você, você consegue ter uma construção. Isso vai ajudar você a não julgar, porque você vai entender o que de fato aquela pessoa está querendo dizer, e ao mesmo tempo você vai ter um tempo, você vai demonstrar para aquela pessoa como que ela tem que agir quando outra pessoa for procurar ela. Então isso é fantástico, gente. A gente tem que trabalhar muito nessa questão de ser bons ouvintes. E é uma demonstração de amor, né? Eu vi esses dias uma psicóloga falando que quando você for conversar com uma criança, realmente dá esse tempo de atenção para ela. E como que você demonstra amor por ela?
Quando você larga tudo que você está fazendo, né, e ele vem te contar algo e você fica olhando para ele e olha e entende o que ele está querendo dizer, né? Demonstra que aquele tempo é dele, né? Então, quando a gente faz isso com uma pessoa, seja uma criança, um adolescente, um adulto, a gente está demonstrando que aquele tempo da nossa vida está dedicado para ele. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, se você não consegue escutar as pessoas, se você não consegue se dedicar a ter um tempo de qualidade para ouvir as pessoas, dificilmente você vai ser um bom líder, dificilmente você vai ser um bom aconselhador, porque não existe um bom líder que não saiba ouvir, né? Que não saiba ter um tempo realmente que ele consiga escutar o que aquela pessoa está trazendo para ele, né? E poder sim aí aconselhar. Então, esse é um ponto. Quarto ponto que eu quero trazer para vocês, somar. O que quer dizer somar? Nós devemos agregar na vida das pessoas. A gente não entra num relacionamento só com o intuito de absorver tudo aquilo que a pessoa tem para trazer para nós. Não. Nós temos coisas também a agregar na vida dos outros, né? Ah, mas eu não tenho estudo. Gente, todo mundo tem uma história. É uma das coisas que eu acho mais fascinante no relacionamento, quando a gente começa a escutar as outras pessoas, quando a gente tem aquele tempo de qualidade que eu falei para vocês anteriormente, a gente consegue aprender com as histórias dos outros, né? Ah, por exemplo, o meu pai, ele veio, né, de um conceito onde ele era da roça, né, no interior de São Paulo, e hoje, né, ele conseguiu nos deixar, né, uma vida extremamente confortável através dos estudos dele, né? Nós não passamos necessidade em todo esse tempo, apesar de todas as dificuldades que ele teve para conseguir chegar onde ele chegou, mas nós tivemos uma vida muito confortável, né? E aí você começava a ouvir a história dele, quanta coisa que você conseguia aprender, né, com aquilo, né? Mesmo ele realmente não tendo tanto de estudo que ele queria ter. Mas ele conseguiu. Então, todo mundo tem algo, né, para transbordar na vida das pessoas. E falando da nossa vida cristã, é justamente isso. Nós temos testemunhos, né, do que Deus já fez na nossa vida, do que nós já testemunhamos, que outras pessoas nos disseram, nos contaram. E isso faz com que a gente passe isso para frente. Então, nós temos que sempre entender e somar na vida das pessoas, né? Nós temos sempre algo para transmitir. E nós não podemos acreditar que nós entramos num relacionamento só para receber. Outro ponto que eu quero falar aqui com vocês, gente, confrontar. O que é tão importante nesse confrontar? E aqui nós vamos falar talvez um pouquinho mais sobre isso. Eu trouxe duas passagens bíblicas a respeito de confronto. Marcos capítulo 9, versículo 19, a palavra diz assim: Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. Aqui Jesus está falando com os discípulos, né? Jesus se aproximava e alguns discípulos estavam tentando expulsar o demônio do menino, que já há muitos anos, né, sofria com aquilo. E os discípulos não conseguiam. Então Jesus chega, pergunta o que está acontecendo. E aí eles falam, que o pai do menino fala, né, que os discípulos estavam tentando expulsar o demônio do menino e não estavam conseguindo. E aí Jesus pega e tem essa palavra de confronto. Segundo ponto, Provérbios 27, 17. Assim como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Gente, algumas pessoas têm dificuldade nessa questão do confronto, porque tem um entendimento errado disso, né? Acredita que muitas vezes o confronto é uma falta de respeito, é uma arrogância, é uma prepotência. E aqui eu quero dizer para vocês, não é nada disso, né? O confronto, ele é uma demonstração de amor. É uma demonstração que você se preocupa com aquela pessoa, que você quer com que aquela pessoa enxergue da maneira certa uma determinada situação e corrija aquilo, né? Então, quando você está confrontando alguém, né, você está dizendo isso para ela: amigão, eu te amo, mas eu preciso te mostrar isso daqui, porque isso não está certo. Não é falta de respeito. Agora, é claro, existem formas de confrontar. A gente não pode aí, é uma balança, né? A gente não pode também confrontar a pessoa de uma maneira que ela se sinta acuada. E como que a gente consegue isso, né? Saber qual é a maneira com que a pessoa, ou como ela vai receber aquele confronto? Conhecendo o perfil dela,
né? Conhecendo o perfil comportamental dela, sabendo como aquela pessoa reage. A gente se relaciona com as pessoas, talvez a gente não precise daquela ferramenta, né? Quando a gente já tem um nível de relacionamento, a gente não precisa da ferramenta para saber qual que é o padrão comportamental dela. A gente já sabe. A gente já sabe se aquela pessoa ela aceita facilmente um confronto ou se ela não aceita. A gente sabe facilmente como que aquela pessoa gosta de ser tratada ou como ela não gosta, né? Então, nós devemos colocar essa parte do confronto em prática, né? No sentido de realmente alinhar. O confronto aqui é um alinhamento, né? É algo como se estivesse dizendo para a pessoa exatamente aquilo, né? Olha, eu te amo, mas você está indo para um lugar errado. Você está pensando de uma forma errada, né? Aqui entra a questão do aconselhamento também, né? Muitas vezes as pessoas vêm, a gente não julga, a gente tem um tempo de qualidade, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado, deixando de falar certas coisas para aquela pessoa, né? Porque a gente não se sentiu à vontade. E aqui tem um peso, tem uma responsabilidade sobre a nossa vida. Porque se a gente vê que o nosso irmão está fazendo algo errado e nós temos a instrução, né, de orientar ele no caminho certo e a gente não faz, existe um peso sobre essa decisão sua. Você tem que falar, né? Você tem que olhar. Você tem que olhar para o teu irmão, porque muitas vezes ele está errando na inocência. Muitas vezes ele está fazendo algo errado, ou porque ele não tem instrução, ou porque ele não entendeu que ele está fazendo errado, né? E aí cabe a nós, com esse entendimento, né? Com o Espírito Santo dentro de nós, nos falando algo a respeito daquela situação, você tem sim que chegar para essa pessoa e dizer: amigão, você não está fazendo certo. É assim que você tem que fazer, da forma que você sabe que ela entenda, né? E se realmente você sabe que aquela pessoa não aceita de jeito nenhum o confronto, olha, já tentei falar com ela várias vezes outras coisas, e eu vejo que ela não recebe de uma maneira, né, sadia, que ela não recebe. Gente, fala e ora a Deus. Deus, eu fiz o meu papel, eu fui lá e falei para ela o que eu tinha que falar. Agora, como ela vai entender, aí é outra história. Então a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? A gente tem não julgar, a gente tem que ser bom ouvinte e a gente tem que confrontar, aconselhar, né? Colocar as pessoas no caminho certo. A gente não pode deixar com que as pessoas pereçam e você sabendo que você poderia ter dado um conselho para ela, né? Sexto ponto, ter empatia. Gente, não há nada mais rico dentro de um relacionamento quando você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, né? Quando a pessoa vem, de repente, te contar algo que ela viveu e que para ela foi chocante aquela situação, né? Enfim, e aí se você consegue se colocar no lugar dessa pessoa, você consegue entender o que ela viveu. Você consegue ver a profundidade daquilo que ela está te falando. Então, se for um problema, muitas vezes você se colocando no lugar daquela pessoa, você consegue entender de fato o que ela está sentindo. Porque às vezes a pessoa vai te contar alguma coisa, mas ela não consegue com muita clareza, né? Com muita clareza expressar aquele sentimento. E aí você se colocando no lugar dela, isso te ajuda a entender o que ela está sentindo, né? Você te ajuda a entender, muitas vezes, o caminho dela. E aí fica mais fácil para você aconselhar essa pessoa. Então a empatia, ela nos traz esse papel, né? Nós, por exemplo, com esse trabalho da alcance social, especificamente das ministrações nas clínicas de recuperação, a gente exercita muito a empatia no sentido de quando a gente se coloca no lugar da família do dependente químico, né? Então, quando você pega lá, por exemplo, uma família em que o filho, né, o marido, ele cai numa questão de drogadição, né, e ele entra nesse vício, a destruição que é a família. E quando a gente conta isso, muitas vezes as pessoas não têm noção. Elas acham assim, poxa, né, tem que levar no médico, tem que levar no psiquiatra. Não, interna lá na clínica e está tudo certo. Gente, vocês não têm ideia do que como é devastador isso dentro de uma casa, né? E quando você tem empatia, quando você se coloca no lugar dessa família e começa a entender o que acontece dentro de um lar, né? Quando alguém daquela casa entra numa questão de drogadição, gente, é devastador. E aí você começa a olhar e a enxergar
aquelas pessoas de uma forma diferente, né? Você acaba se envolvendo com aquelas famílias de uma forma diferente. Você acaba entendendo muitas vezes o porquê de certas coisas, né? E aí isso nos faz enxergar o problema de uma forma diferente. Não é só levar no psiquiatra, faz parte. O psiquiatra cuida, e é extremamente necessário. Mas aí entra toda uma outra questão, né? E aí cai um pouco aqueles paradigmas da nossa mente, né? De que é uma coisa simples, né? Resolve. Não, tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção. Então, quando a gente entra nesse lugar de empatia, a gente começa a entender as pessoas de uma forma diferente. A gente começa a entender padrões de comportamento. E aí o julgamento ele cai por terra, né? A gente começa a entender por que muitas vezes aquela pessoa ela é muito quieta. A gente olha uma pessoa e diz, aquela pessoa não conversa, ela não consegue se expressar direito, ou muitas vezes já tentei conversar com ela, mas não flui. E aí você começa a ter um tempo de qualidade, se colocando no lugar dela, e começa a entender todo o passado dela. Como eu disse, todo mundo tem uma história, né? E nem sempre essa história foi construída de uma forma bonita. Nem sempre essa história foi construída num lar onde a família era cristã, onde o pai era cristão, a mãe era cristã e foi levando a criança nos caminhos do Senhor. Não, muitas vezes essa família foi uma família disfuncional, foi uma família destruída pelo vício, destruída por muitas coisas, né? por escolhas erradas, né? Um lugar onde muitas vezes o pai não era ausente, onde o pai maltratava os filhos, e aí a gente começa a entender o porquê de muitos comportamentos desse adulto. Mas a gente consegue isso juntando essas ferramentas que eu estou trazendo aqui. E aí a gente começa a ser mais assertivo na maneira com que nós tratamos as pessoas, né? A gente costuma a ser um pouco seletivos, né, no nosso meio de relacionamento. Por que a gente é seletivo? Porque na nossa mente, o nosso cérebro ele vai por aquele caminho que é mais fácil, né? Ou no termo técnico, a gente vai por aquele caminho que tem mais aderência com o nosso comportamento, com o nosso padrão. Só que a gente esquece que muitas vezes as pessoas estão precisando chegar nesse caminho, mas existe uma construção, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente não vê casas onde existem 2 filhos, e aí esses filhos crescem, e um deles, de repente, é uma bênção e o outro não é tão bênção assim. E aí o pai vem para a gente e fala, nossa, eu não sei o que aconteceu, porque eu criei os 2 da mesma forma, né? Eu criei os 2 da mesma maneira, a educação foi a mesma, os princípios foram os mesmos. E aí é que está. Mas o comportamento dos 2, o padrão, o perfil dos 2 não é o mesmo. Você não pode colocar um padrão e esperar que eles ajam da mesma forma. Cada um vai receber de um jeito. Então, assim, dá trabalho? Claro que dá. Porque você vai ter que falar a mesma coisa de 2 jeitos diferentes. E aí talvez aquele que não era tão bênção, se você tivesse tido esse cuidado com ele de falar da forma com que ele entendesse, ele ia ser diferente. Mas para ele, a forma de falar que era o padrão, né, que era mais confortável para o pai ou que era mais confortável para a mãe, gerava talvez com um tom de arrogância, de prepotência, e ele acabava que ele não queria seguir aquilo mesmo. Então, dá trabalho ter relacionamento, dá trabalho manter relacionamento, né? Dá trabalho a gente se relacionar com o nosso próximo. Caminhando aqui para o final, tem mais um item, o item número 7. Não podemos nos isolar. Gente, aqui um ponto muito importante que nós vimos aí nessa pandemia, né? O isolamento. Eu gosto muito de assistir esses programas, né? De natureza e tal, de animais. E aí nós, assistindo esse programa, a gente observa muito bem a estratégia do predador quando ele quer caçar um animal, né? Ou que ele está num bando. Ele isola, né? Ele escolhe um e isola esse animal para que fique mais fácil para ele capturar, né? E quando ele isola esse animal ele está fora da proteção do bando, né? Ele está fora daquela proteção. Então ele está extremamente vulnerável. E é assim que nós ficamos quando nós nos isolamos, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, não vou no culto domingo. Mas tem a célula quarta. Também não vou na célula quarta. Depois eu peço para alguém me dizer. Eu vou assistir o vídeo lá no YouTube, mas vou ficar aqui em casa. Não quero ir na célula também não. Eu vou assistir o áudio depois. Eu falo com o meu líder lá. Eu peço para ele me mandar o resumo. E eu dou uma lidinha, está tudo certo. A gente vai se isolando. E a gente vira uma presa fácil para o inimigo. Por que a gente vira uma presa fácil?
a nossa fé ela é enfraquecida. A gente vai ficando no meio, né? O que nós vimos na pandemia, as pessoas em casa, trancadas, com medo. A gente tinha medo de repente, cruzar outras pessoas na rua e alguém tossir do teu lado. Quantas brigas nós vimos, né? Aí na internet, de pessoas que de repente uma espirrou do lado da outra e já foi motivo para elas brigarem. Isso tudo porque era o medo que estava instalado no coração dessas pessoas, né? Foi o desespero, o pânico delas de repente olharem para aquilo e dizer, pronto, né? Agora eu vou pegar alguma coisa. Então quando a gente se isola, o medo toma conta de nós e o medo nos paralisa, né? O medo faz com que a gente não consiga progredir. E como que a gente pode ter uma vida cristã isolada? Eu não tenho esse entendimento de como isso pode acontecer. E eu não acredito que isso pode fluir, né? A gente tem um dever de se relacionar com as pessoas, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Como que a gente vai fazer isso se a gente está isolado? Como que a gente vai fazer isso? Não existe como, né? Dentro de um isolamento, a gente conseguir progredir no reino. E aí a gente fica suscetível aos ataques, né? Aos ataques do inimigo, a gente fica suscetível a notícias que nós vimos na TV, a coisas, né, que realmente não estão ligadas ao nosso meio, mas que nos fazem acreditar. Nós ficamos suscetíveis a fake news, né? A gente lê alguma coisa na internet, quando nós estamos isolados, a gente acredita que aquilo é verdade absoluta sobre as nossas vidas e a gente vai esfriando. E a gente vai esfriando. O último ponto que eu quero trazer para vocês, e talvez o mais importante, quando a gente fala de relacionamento, é o amor, né? Esse sim é o ponto mais importante. E por que é o mais importante? Gente, nós somos falhos. O ser humano ele é falho. E quando a gente coloca o nosso relacionamento com as pessoas baseado nas pessoas, você pode ter certeza que uma hora ou outra a gente vai se decepcionar com ela. E quando um relacionamento está baseado na pessoa, você pode perceber que o momento que a pessoa errar, a gente já não quer mais conversar com ela. Ah, não, ele errou. Quando o meu relacionamento com o meu pastor é baseado na pessoa, além de ser idolatria, a gente está suscetível depois, no momento que ele errar, eu vou sair da igreja. O pastor errou. Olha lá. Agora, como será que Deus se relaciona conosco? Através do amor. Você acha que se nós errássemos, Deus fala assim, Danilo, você errou, cara, agora eu como Deus não quero mais saber de você. Ele não fez isso no começo, né? Ele chegou para Adão e disse, Adão, estão aqui todas essas árvores, mas querido, aquela ali você não pode comer, só aquela. O restante, tudo aqui está à disposição, mas aquela ali você não mexe. Eva foi lá, comeu. E aí? Deus poderia ter feito o quê? Vamos resetar isso aqui. Tira Adão, tira Eva, cria outros e segue o fluxo. Não, Deus não fez isso. Deus amava Adão e Eva. E ele disse para eles, agora vai ter uma consequência. Mas é a escolha de vocês. Deus se relaciona conosco através do amor. E nós devemos aplicar isso nas vidas, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Se os nossos filhos erram conosco, a gente vai descartá-los? Não, a gente ama eles, a gente vai corrigir. Se a nossa esposa erra conosco, nós vamos descartá-la porque ela errou? Não, a gente ama ela, a gente vai corrigir as esposas com o marido da mesma forma. Se o marido erra com elas, elas vão abandonar o marido porque errou? Não, elas vão ficar e vão corrigir o problema, e vão conversar, e vão confrontar, aconselhar, pedir perdão. E o relacionamento ele vai crescer, o relacionamento ele vai ficar mais forte, o relacionamento ele vai ficar mais estreito, ele vai ficar mais gostoso, porque vocês vão crescendo junto, nós vamos crescendo junto. E esse é o segredo, quando a gente se relaciona por amor, é acreditar que o erro ele vai fazer com que a gente cresça. Por isso nós precisamos, a palavra diz em Amós, né? Não existe como duas pessoas caminharem juntas se elas não estão de acordo. É o amor. E elas vão caminhando juntas, um ajudando ao outro, e por isso que nós precisamos de relacionamento, né? A palavra diz, antes dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar.
E é por isso que nós precisamos de relacionamento. Não existe uma vida cristã sem relacionamento. Não existe uma vida cristã sem você amar aquela pessoa que está se relacionando contigo. A querer confrontá-la, sim, mas querer que ela confronte com amor. Confrontá-la com amor, né? Não com uma imposição. E Deus se relaciona conosco desta forma. Deus nos ama. E aí vem uma questão de idolatria que eu falei antes. A gente não pode se relacionar com as pessoas idolatrando as pessoas. Querido, porque essa pessoa vai errar com você. Uma hora ou outra ela vai errar. E talvez conscientemente, talvez não. Talvez ela não vai te dar o nível de atenção que você queria. Mas cabe a você, de repente, entender se ela consegue te dar esse nível de atenção que você precisa ou que você espera. De repente ela vai falar alguma coisa para você, ela vai te confrontar em algo que você não vai gostar. E de repente ela não está errando com você, de repente é você que não está entendendo da forma certa. E se não tiver amor nisso, a gente não consegue progredir. Em vez de dar um passo para frente, a gente dá um para trás. A gente não estaciona, a gente regride, porque quando a gente fecha o nosso coração, a vida está seguindo e nós estamos ficando para trás. E aí eu te falo, a obra de Deus vai parar porque você não quer progredir? Não, não vai parar, quem vai parar é você. A obra de Deus ela vai continuar. Se você estiver ali e quiser fazer algo, Deus vai te usar. Se você não quiser, Deus vai falar, então dá licença, amigo. A obra não para. Agora o que você tem que entender é que se não tiver amor nisso tudo, você não consegue. Se não tiver amor, você não consegue ter empatia pela pessoa. Se não tiver amor, você não consegue ter um tempo de qualidade com essa pessoa. Você não vai querer ouvir ela. Você não vai querer sentar, olhar nos olhos dela e dizer, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Eu quero escutar a tua história, eu quero te conhecer, eu quero saber o que está te afligindo, qual que é o teu problema. Se não tiver amor, a gente não consegue avançar. E da mesma forma, se não tiver amor dentro do nosso coração, a gente não consegue ser corrigido, a gente não consegue ser confrontado, a gente não consegue ouvir, porque nós estamos presos na nossa soberba, no nosso orgulho. Então o amor, ele é uma via de mão dupla, e a gente tem que exercitar o nosso amor. Como será que você está se relacionando dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa? Será que o amor está sendo a base desse relacionamento? Ou será que você está se relacionando com eles e impondo o seu jeito e fazendo com que esse teu jeito prevaleça? E ok ter regra, ninguém está falando que não pode ter regras, ter uma voz ativa. O que nós estamos falando aqui nessa noite é amor. É trazer amor para dentro do relacionamento. Corações quebrantados, corações dispostos a ouvir, a abraçar quando é preciso, a corrigir sim quando é preciso, mas abraçar quando for preciso. Como que nós estamos nos relacionando no nosso trabalho? Será que nós estamos amando aquele colega de trabalho que muitas vezes vem e nos traz alguma coisa diferente daquilo que a palavra nos ensina? Será que nós estamos confrontando? Será que nós estamos olhando e recebendo do nosso chefe algumas instruções e entendendo que isso é para o nosso crescimento? Como que nós estamos nos relacionando na igreja, com os nossos líderes, com os nossos pastores? Como que nós estamos nos relacionando dentro da nossa célula? Será que nós estamos indo para a célula com o coração certo, amando, respeitando, colocando em prática tudo aquilo que é dito? Como que nós estamos nos relacionando com Deus? Será que nós estamos deixando Deus falar aos nossos corações de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, e entendendo que aquilo é um cuidado, que aquilo é amor da parte dele? Como que nós estamos nos relacionando? Nós devemos aplicar, gente, tudo isso que nós falamos essa noite. E principalmente colocar o amor acima de tudo, para que a gente consiga entender. Colocar o amor no nosso relacionamento com Deus. E a nossa oração tem que ser que nós possamos amar a Deus da mesma forma que Ele nos ama. Porque o amor de Deus, Ele é abundante, Ele é constrangedor. Eu queria orar com vocês para a gente encerrar. E que a gente possa realmente pensar em tudo que foi dito aqui essa noite. E que a gente possa colocar em prática todas essas questões. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e abundante nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça que vem sobre nós, Pai.
E continue, Senhor, nos constrangendo com esse amor. Que nós possamos, Senhor, além de ouvir tudo isso que foi dito aqui essa noite, Pai, que nós possamos colocar em prática. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações. E que nós possamos, Deus, ter uma vida abundante, Senhor, em relacionamento, Pai. Mas um relacionamento baseado no amor, baseado no Teu amor, Pai. Por isso, Senhor, vem sobre nós, vem sobre os nossos corações, Senhor. Vem sobre cada família que está assistindo aqui esse Alcance Mais essa noite, Senhor. Vem sobre cada um, Senhor. Vem sobre cada dúvida, Pai. Vem sobre cada medo, Senhor. Tira, Pai, todo o medo de se relacionar. Tira, Senhor, muitas vezes o medo com que as pessoas têm de se entregar para um relacionamento verdadeiro, Senhor. O Senhor é justo, Pai. E nós colocamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, e pedimos, Pai, o Teu toque, Senhor. Que nós não venhamos a sofrer, Senhor, com relacionamentos em que da nossa parte nós nos entregamos, Pai, como diz a Tua palavra. E nós queremos, Pai, crescer cada dia mais e que nós possamos nos relacionar cada dia mais, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.